Oi para você que se liga no pré-jogo Flash Score aqui no nosso canal do YouTube Flash Score Brasil. Sejam bem-vindos a mais um pré-jogo de pré-Libertadores. Estamos na terceira fase, a última antes da fase de grupos, e o Bahia vai jogar contra o Boston River do Uruguai. Agora é hora da gente saber detalhes, números e estatísticas. Eu convido você primeiro para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e baixar o nosso aplicativo. Aqui no cantinho está aparecendo um QR Code da sua tela. Você baixa o nosso aplicativo, lê esse QR Code, já vai ser encaminhado para baixar o nosso app, para ficar bem informado com estatísticas, números, dados, várias coisas e acompanhar as nossas transmissões ao vivo. Quem vai falar comigo desse jogo é o meu amigo Eduardo Gerac. Edu, Boston River do Uruguai e Bahia. Jogo da terceira fase da pré-Libertadores. Quem é esse Boston River? Edu Gerac, que completou agora em fevereiro 86 anos de fundação, mas só disputou a Libertadores uma vez. Essa é a segunda participação dele, né, Edu? Exatamente, Matheus. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando mais esse pré-jogo aqui na Flash Score. Não, sem dúvida, o Boston River, né? Claro, com todo o respeito, o futebol, e a gente acompanha demais isso aqui todo dia, sabe que pode pregar surpresas ali, né? Pregar peças a qualquer momento. Mas o Bahia, em condições normais de temperatura e pressão, ainda mais com o segundo jogo em casa, deve passar, não vou dizer que com tranquilidade, mas deve passar pelo Boston River, sim. É realmente, como você disse, é um time que já é muito tradicional no Uruguai, né? O River do Boston é exatamente em homenagem ao River Plate da Argentina, porque um dos fundadores do Boston River adorava o River Plate, então ele fez uma homenagem ao River Plate da Argentina, né? Que, para quem conhece ali a geografia do sul da América do Sul, a Argentina, o Buenos Aires está quase do outro lado do Rio, né, em relação a Montevidéu, e Boston é uma sapataria que tinha ali no bairro de Montevidéu, e aí chamava Boston a sapataria, e aí uma alfaiataria, melhor dizendo. Aí, em homenagem também a esse ponto comercial lá, que tinha a ver um pouco com a fundação do Boston River, aí ficou Boston River. Mas o Boston que já passou, claro, né, pelas outras fases aí também da Libertadores, assim como o Bahia. O Boston que jogou contra o Nublense do Chile, né, na última fase, venceu jogando em casa por 1-0. Aí, no jogo no Chile, Matheus, estava até perdendo, e o garoto, o Anelo, que entrou no segundo tempo, um garoto muito rápido, muito bom. A defesa do Bahia vai precisar ter muita atenção com ele se ele estiver em campo. Fez um golaço ali aos 35, 36 minutos do segundo tempo. A partida estava, tudo indicava que ia para os pênaltis, né? E aí, com esse gol ali na reta final do jogo, o Boston River conseguiu se classificar. A gente tem até uma tela para mostrar os números mais recentes do Boston River, né? O Boston que nesse ano, nessa temporada, jogou 6 vezes e teve uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Essa vitória é exatamente a vitória na Libertadores contra o Nublense no jogo em casa, né? Vitória por 1-0. E, como eu disse, o herói improvável, o garoto Agostinho Anelo, né? Ele que tem uma passagem, ele já jogou na seleção olímpica dos Estados Unidos, ele que é norte-americano, e ele tem só 22 anos, mas ele já teve uma passagem pela Europa, ele jogou na Bélgica, jogou nos Países Baixos, jogou também na Croácia. E para mim, assim, eu que assisti o jogo, ele no segundo tempo, ele mudou o time do Boston, realmente jogando ali mais pelo lado esquerdo no ataque. Então, se ele tiver em campo, né, precisa ter toda a atenção com ele, o Boston River, que é treinado pelo Jadson Vieira, que é brasileiro, né? Então conhece um pouco aí, claro, do futebol brasileiro. Treinador brasileiro, inclusive, de 43 anos, nascido no Rio Grande do Sul, mas que tem nacionalidade uruguaia. Ele está no seu primeiro trabalho como técnico de verdade, né? Ele já foi auxiliar técnico do Vélez da Argentina, do Talheres da Argentina também. Enfim,
Mas do outro lado, Edu, a gente viu o número de jogos aí do time do Boston River, que realizou apenas 6 jogos na temporada. Do outro lado, a gente tem o Bahia com 15 jogos realizados nessa temporada. Só perdeu 2 partidas, 5 empates e 8 vitórias do esquadrão, que realmente está sendo um esquadrão, né? Nesses jogos, o Bahia não levou gol em 9 jogos. Então, a defesa mais consolidada para essa temporada. Porém, contudo e entretanto, Edu, o sábado de carnaval vem sendo um problema para o Bahia, porque no ano passado o Bahia estava invicto também, e no sábado de carnaval jogou Copa do Nordeste e perdeu para o River do Piauí. Nesse ano, o Bahia jogou em sábado de carnaval, perdeu a invencibilidade com o time principal também, justamente no sábado de carnaval, pelo Campeonato Baiano para o Jacuipense, e a torcida ficou um pouco chateada, porque o Rogério colocou o time em reserva, Edu. É, exato, né? Assim, a gente. É interessante, Matheus, que a gente vai pesquisar um pouco da história dos adversários dos times brasileiros, principalmente nessas fases preliminares aí da Libertadores, e o que mais chama atenção é isso. Quando você vai ver o número de jogos, são pouquíssimos jogos dos outros times contra os times brasileiros, exatamente porque a gente tem essa questão do campeonato, dos campeonatos regionais, né? Que vão inflando a temporada dos times brasileiros, principalmente no início do ano. Então, isso realmente você tem que ter uma gestão de grupo muito boa para não cair em umas armadilhas logo no início do ano, né? A gente já tem, principalmente nos anos mais recentes, né, histórias de times grandes do Brasil perdendo para times inexpressivos do futebol sul-americano, exatamente por causa disso, né? Os outros times veem na Libertadores uma grande oportunidade de aparecer no cenário sul-americano e se dedicam muito a isso. E tem tempo para isso, né? Porque tem poucos jogos no início da temporada. E aí é isso que você disse. O Rogério Ceni teve que montar ali um time alternativo, né? Colocou vários reservas para jogar, né? O Cauli, por exemplo, que não vem sendo titular, entrou, né? Os jogadores contratados do São Paulo, né? O Araújo e o Nestor também estiveram em campo. E aí ele tentou resolver a situação ali no segundo tempo, mas não conseguiu o empate, perdeu o primeiro jogo aí por 2-1 e vai ter que agora reverter a situação na partida de volta, né? Lembrando que o Bahia jogou contra o Jacuipense e agora vai ter que realmente vencer, né? Por pelo menos um gol de diferença para ir para os pênaltis ou vencer por 2 gols ou mais. Agora, no meio do caminho tem a Libertadores, né? E a gente tem até uma frase do Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni está dando muito peso, muita ênfase a Libertadores, ele que é muito experiente, né, nessa competição, tanto como jogador, também como treinador, e ele falou que o sonho dele realmente é ver o Bahia na fase de grupos, né? E o próximo passo, segundo ele, eu espero, é que no dia 12, no caso aí 12 de março, a gente poder estar aqui fazendo uma nova entrevista. Isso ele falou na entrevista coletiva, logo depois de ter passado pela segunda fase preliminar da Libertadores. Então ele já estava projetando aí o duelo contra o Boston River. Então é isso, deve voltar o time titular do Bahia, né, nessa partida lá no Uruguai, e assim como o Bahia fez no primeiro jogo, jogando contra o The Strongest, né, lá no alto do morro, lá nos Andes, se voltar para casa com empate ou até uma vitória, eu acho que dá para pensar. Lembrando sempre que contra o Boston River não tem altitude, né? O Uruguai inteiro é quase no nível do mar. Enfim, aí a questão para o Fonte Nova fica bem mais tranquila, né? Mas é claro que aí tem esses percalços, né, Matheus? E um deles é essa semifinal agora do Campeonato Baiano. Pois é, e só para a gente voltar naquela arte, na última arte, Edu, para o torcedor do Bahia que está aqui acompanhando a gente entender, nessa partida contra o Jacuipense, o Bahia não teve o Marcos Felipe, que está aí, não teve o Juba, não teve o Ramos Mingo, nem Canu, nem Gabriel Xavier. Caio Alexandre e Jean Lucas também não jogaram. O Caio entrou no segundo tempo para tentar empatar o jogo contra o Jacuipense, né? E aí o Ademir também não jogou, o Eric Pulga, Everton Ribeiro e Lúcio Rodrigues, que está aí na frente, esses entraram depois também, e aí o Bahia ficou naquele abafa. Acho que foram umas quase 50 finalizações do Bahia para tentar empatar o jogo na Fonte Nova, e a torcida ficou muito impaciente com a imprecisão do time no ataque. E aí o Rogério depois disse, olha, nossa prioridade é a Libertadores. E a maior crítica da torcida
foi porque o jogo contra o Jacuipense foi num sábado e o jogo da Libertadores ainda seria na próxima quinta-feira. Então, segundo a torcida, ainda haveria um tempo hábil do time se recuperar fisicamente para a partida da Libertadores. Querendo ou não, Edu, agora virou uma obrigação o Bahia passar de fase no Campeonato Baiano, porque o rival Vitória, né, aqui o clássico é Bavi, ele já está praticamente na final. Ele venceu o primeiro jogo por 4-0, está bem encaminhado para a final. E aí o Rogério vai jogar Libertadores quinta e no domingo já tem a decisão com o Jacupa, depois na outra quinta tem Libertadores. Eu acho que muito provavelmente ele vai ter que ir com titular, titular e titular, né, Edu? Exato. É bem lembrado, aquela nossa arte, né, para quem está só nos ouvindo, mostrava o time titular do Bahia, esse time que entrou na segunda partida contra o The Strongest e conseguiu a classificação para essa terceira fase, né? Lembrando que nessa partida do Campeonato Baiano entrou também entrou como titular, né, o William José, também que havia jogado bem, principalmente lá em cima do morro no jogo de ida contra o The Strongest. Mas é isso, agora é jogo a jogo, né? De repente, se o Bahia faz um bom resultado lá em Montevidéu, lá no Uruguai, aí já dá uma aliviada, quem sabe, para o jogo do final de semana. Vamos acompanhar tudo aqui na Flash Score, Matheus. Sem sombra de dúvidas, Bahia e Boston River e Bahia, lá no Estádio Centenário, estádio tradicionalíssimo do futebol mundial. Você vai curtir aqui na Flash Score a partir de 9h30 da noite, na quinta-feira, a transmissão ao vivo da Flash Score. Estádio que recebeu a primeira Copa do Mundo lá em 1930 e vai receber jogos agora da Copa de 2030 também. Exatamente, e justamente como a casa do Boston River não tem capacidade para pelo menos 7.500 pessoas, a Conmebol exige isso nas competições, ele teve que jogar lá no Centenário e, sem sombra de dúvidas, vai ser um jogo muito interessante da gente curtir. Edu, um abraço para você e até a próxima. Valeu, Matheus, abração para todos, para você também, até a próxima. E para você que está aqui com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho para você não perder nada. Está aparecendo o QR Code aqui na tela, você lê esse QR Code para você baixar o nosso aplicativo, acompanhar as estatísticas do futebol mundial, várias notícias, informações e acompanhar também as nossas transmissões ao vivo lá no nosso app Flash Score, tá bom? Se cadastra, é de graça. Um grande abraço para você, bons jogos, boas decisões e até a próxima. Tchau, tchau.